Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Em 2023 começou com uma notícia que estremeceu o mercado de capitais, o rombo bilionário nas finanças da tradicional rede de lojas de varejo americanas. Também é um ano de novo governo e os investidores tentam decifrar os possíveis cenários para tomar decisões. O podcast Empreenda Assim contribui com esta análise conversando com o sócio e diretor da SVN Gestão, Leonardo Morales, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro. Olá, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço. O rombo bilionário e a consequente recuperação judicial das americanas vão mudar a forma dos investidores analisarem os resultados das companhias e os investimentos? Olha, eu acho que sempre que a gente já teve outros casos, né, de alguns eventos que vira e mexe a gente teve a oportunidade de presenciar. Eu acho que assim, um pouco o caso da Americanas, né, apesar da gente ver que é uma prática muito comum aquele financiamento do sacado que eles falam, né, que nada mais é de fornecer um empréstimo via o seu balanço para o fornecedor, com o banco intermediando essa operação. No caso da Americanas, o que pareceu foi que não tinham essas informações no balanço da empresa de uma maneira, mostrar de uma maneira mais transparente como que acontecia e quais os valores eram, né? Então, eu acho que todo mundo vai, obviamente, ficar mais atento quando se analisa um balanço a essas possíveis diferentes modalidades de transferência, né, de uma linha para outra. Então acho que muda um pouco a forma das pessoas, não que mude a forma de analisar um balanço, mas provavelmente todo mundo que faz valuation de empresa, né, a parte do buy side, a parte do sell side, né, então todo mundo que faz os investimentos nas empresas, seja a parte de crédito, né, de comprar dívida dessas empresas, ou a parte de investimento em ações dessas empresas, provavelmente a gente deve ter agora uma preocupação maior com essas modalidades meio que derivadas, né, de alguma coisa mais usual. Provavelmente vão ser enxergadas agora com lupa, né, para ver se realmente existe ali alguma coisa que possa vir a ser alguma coisa com algum indício de fraude, de esconder alguma informação. Então acho que provavelmente todos os analistas, né, principalmente que fazem crédito, vão provavelmente olhar com mais cuidado, né, principalmente essas operações menos usuais, né. Leonardo, as ações das companhias brasileiras estão baratas? Olha, quando a gente olha algumas métricas, né, e faz um comparativo com o histórico, é muito difícil você não achar que as empresas, de um modo geral, se encontram em níveis de valuation bem atrativos, tá? Então, quando a gente faz um comparativo, mesmo com o pior momento em 2015, né, onde a gente teve uma queda do PIB próxima a 7%, hoje a gente tem ali um valuation muito próximo, quando a gente olha múltiplos, né, com relação ao lucro das empresas, a gente consegue enxergar ali muitas empresas negociando próximas a esses múltiplos de 2015, né? A gente consegue enxergar múltiplos próximos a 2008, quando a gente teve a crise de 2008. Então, assim, é muito difícil a gente não realmente, quando se olha o valuation das empresas, não achar que as empresas estão baratas. Obviamente que o cenário parece muito desafiador, né? Ele é desafiador, principalmente que a gente tem uma taxa de juros mais alta, né? Então isso inibe o investimento em ações, mas quando a gente olha o valuation, a gente realmente encontra empresas na bolsa, né? E existem empresas que estão gerando caixa, estão com menos dívida, em setores defensivos, né? Em que a gente acredita que tem espaço aí para muitas oportunidades de alocação de recursos na Bolsa de Valores. O que o novo presidente da República e a equipe econômica têm sinalizado ao mercado de investimentos?
Olha, a sinalização tem sido muito ruim, né? A gente tem visto aí um enfrentamento, né? Como se o mercado financeiro fosse alguma coisa assim, né? O mercado financeiro nada mais é do que, assim, todas as pessoas que fazem investimento, empresas que fazem investimentos, fundos de pensão, enfim, todos os investimentos que fazem com que a economia, na verdade, cresça, né? E não o contrário. Né? Então, assim, quando você tem declarações meio que considerando o mercado como um inimigo, né? E principalmente agora esses embates aí com o presidente do Banco Central com relação à taxa de juros, eles não ajudam. Né? Então, na verdade, eles acabam atrapalhando, de certa forma, o próprio desempenho do Banco Central em tentar ancorar expectativas. Né? Quando a gente fala em ancorar expectativas, ancorar as expectativas de inflação e que a taxa e que a curva de juros, né, independente de uma taxa de juros de curto prazo, que é a Selic, que já está em níveis altos, quando a gente tem esse embate, né, do presidente, da equipe econômica, de uma maneira agressiva, de uma maneira que falta até conhecimento de como funciona o mercado financeiro, a gente vê uma reação muito negativa, principalmente na curva mais longa de juros. E é isso que retrai investimentos, né? É isso que afugenta investidores. Então, de certa forma, acaba sendo o que a gente chama de um tiro no pé, né? Porque acaba se criando ali um ambiente muito ruim para os investimentos, né? Uma bola de neve que só faz com que as expectativas de inflação subam, que a moeda se desvalorize, então que as curvas de juros fiquem mais estressadas, o que piora o financiamento para as empresas, piora o próprio financiamento do próprio governo, né, que precisa se financiar a essas taxas de juros de mercado. Então a gente realmente precisa que as coisas acalmem de certa forma, né, que a gente tenha ali um discurso um pouco mais alinhado, né, para a gente começar a ver ali uma diminuição de prêmio, né, dos ativos de riscos brasileiros. O presidente Lula afirmou que pode rever a autonomia do Banco Central. Na prática, o que isso significa? Olha, a autonomia do Banco Central, ela foi inclusive uma agenda que foi muito comprada por esse Congresso praticamente, né? Foi uma agenda que foi liderada pelo próprio Pacheco. Então, assim, ela, na prática, isso deveria, para você conseguir tirar a autonomia do Banco Central, deveria voltar, como foi uma lei aprovada, isso deveria partir do Congresso, né? Então, não necessariamente do Executivo. Então, acho que ele, assim, na prática, ele precisaria do Congresso para conseguir reverter isso. Eu vejo como uma medida bem negativa, assim, para os mercados, porque isso foi um dos grandes ganhos, né, quando a gente fala numa agenda micro que a gente teve, o marco do saneamento, reforma da Previdência, reforma trabalhista, independência do Banco Central, foram todas reformas que a gente teve para a melhora do país, para a melhora do ambiente para investidor, né? Então, quando você tem um discurso de rever essas coisas que foram tão positivas para o país, acaba sendo muito negativo. Eu tenho dificuldade de enxergar que esse Congresso embarcaria em reverter coisas que foram tão prósperas aí para o país, principalmente nesses últimos 6 anos, né, que a gente pode falar assim. Para quem vai começar a investir no mercado de ações agora, por onde começar? Olha, eu acho que o mercado de ações, ele é um universo, assim, extremamente enriquecedor, né, em termos de aprendizado, né? Então eu recomendo estudar bastante, né? Conheça a empresa que você quer não comprar ações, você quer ser um investidor, você quer ser um acionista, né? Então, assim, você pensa que, por exemplo, você pode comprar uma ação de uma empresa que você conheça, que você sabe como funciona, que você utiliza os serviços, ou que você utiliza os produtos, que você gosta dos produtos. Então, acho que é importante, mesmo antes das contas, né, de você saber fazer um
múltiplo, de você conhecer um balanço, né? Às vezes precisa de um tempo para você poder estudar todo esse tipo de coisa, mas pensa que é ser sócio de uma empresa, né? A Bolsa de Valores, ela reúne as maiores empresas do país, então no final das contas as grandes vencedoras, né, do país, então muitas empresas dessas que são as líderes dos seus setores, né? Então é importante que antes de você querer entrar numa parte mais técnica, né, de ler um balanço, de conhecer os múltiplos, de conhecer o quanto vale aquela empresa, independente do preço dela em bolsa, que é importante também na hora de se fazer o investimento em ações, mas conheça a empresa, né, tenta saber o que ela faz, quais são os concorrentes, se ela é uma empresa que vai durar por muitos anos, né, se ela pode ter uma concorrência ou não no curto prazo. Então, tentar fazer essas perguntas, né, antes de ser sócio de uma empresa, eu acho que é o primeiro caminho para você começar a investir em ações. Leonardo, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. O podcast Empreenda Assim conversou com o sócio e diretor da SVN Gestão, Leonardo Morales. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar o podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.